Boa noite, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula, né, do nosso curso. Vou abrir aqui o nosso último notebook da aula passada. Bom, dando uma olhada aqui, deixa eu só rodar linha por linha, né, para não dar nenhum problema. Ler o arquivo, ele gerou ali as informações, fizemos um describe para olhar ali a média, desvio padrão. Depois rodamos aqui esse código para gerar o gráfico, né, da relação, né, do comprimento e largura de sépala. Depois fizemos a mesma coisa, né, para comprimento e largura de pétala. E aí depois começamos a ver uma biblioteca, né, o Scikit-Learn. É uma biblioteca, deixa eu permitir, uma biblioteca de Machine Learning, tá? Ele tem diversos algoritmos, tá? Coisa que pandas não tem, né? Diversos algoritmos para classificação, regressão, tá? Agrupamento, e aí uma série de outras situações, ó, tem pré-processamento também, né? Ele tem ali alguns conceitos para pré-processamento, a gente vai dar uma olhada hoje em alguns, tá? Então, a ideia, né, na aula passada foi apresentar esse módulo para vocês, tá? E aí aqui a gente utilizou duas situações, né? Uma, a gente utilizou aqui um algoritmo de classificação, que é da família dos vizinhos próximos, né? Que é o nearest neighbor, tá? E aí, logo aqui abaixo, nós utilizamos, né, uma função também do Scikit-Learn para a gente fazer o treinamento e teste. Todo algoritmo, né, até mesmo inteligência artificial, precisa haver o treinamento, né? A gente olha aí esses modelos LLM, né, ChatGPT, Gemini, Copilot, né, da Microsoft, são tudo modelos, né, que foram treinados, tá? E muito bem treinados. Então, para a máquina, né, para o computador, para o nosso algoritmo, para o nosso modelo, né, ele aprender alguma coisa, ele precisa de ter a parte de treinamento, né? E aí depois é aplicado o teste, né? O testar nada mais é, né, o teste aqui é avaliar, né, como que foi o treinamento do nosso algoritmo, quanto que ele está acertando, né, quanto que ele está errando e assim sucessivamente, tá? Então é muito importante vocês entenderem isso, que qualquer assunto, né, dentro de aprendizado de máquina, dentro da inteligência artificial como está hoje, né, os modelos aí de geração de texto, pode ter certeza que eles teve um treinamento, tá? E aí, então é basicamente essas duas partes, tá? Quando uma máquina vai aprender, é o treinamento e o teste. O Scikit-Learn ele tem aqui um pacote, né? Onde nesse pacote ele tem esse comando, né? Train, Test, Split, que nada mais é do que dividir, né? Split, dividir um dataset, né? Um conjunto de dados em duas partes, tá? Então ele faz isso para nós automaticamente. Eu tenho aqui uma imagenzinha, então olha lá, ó. Ele pega aqui um dataset, tá? Inteiro, né? A gente não sabe aqui quantas linhas, né? Mas ele pega aqui uma quantidade de registros desse dataset,
e divide, né, em train e teste, tá? E aí a gente especifica lá o quantos, né, qual é a taxa, qual é a quantidade, né, de dados desse dataset a gente vai destinar para treino e quanto a gente vai destinar para teste, tá? O teste é avaliar, testar o treinamento, ok? Voltando aqui no código, e aí pode ver que o training test, né? Eu passo aqui o meu x e y, né? Lembra que eu aqui é mais os dados, né? Os dados para previsão, e aqui é a coluna do rótulo, né? É a coluna alvo, né? Ou também conhecido como coluna target, né? Do inglês, de também que é alvo, né? Então, dependendo da literatura, vocês vão encontrar aí, principalmente nos algoritmos de classificação, né? Porque é no algoritmo de classificação que você tem um rótulo, né? Ah, dado aquelas situações, ou é o rótulo 1, o rótulo 0, sobreviveu, não sobreviveu, né? Então, existe aí um rótulo para aqueles dados, né? E aqui a gente está dividindo. E na literatura também, né, eles chamam aí desses dados para previsão de X, tá? Então, se vocês procurarem aí, estudarem, né, pela internet, quando vocês verem aí o X maiúsculo, são os dados para previsão, tá? E o Y minúsculo é relacionado ali à coluna alvo, né? A coluna target, tá? Ou rótulo, tem um monte de nomes, ok? E aí, passando o meu x e y para essa comando training test, ele vai dividir aqui para mim, baseado em algumas configurações, tá? Então eu tenho aqui, ó, eu estou falando que o meu conjunto aqui, né, o tamanho do treino é 80%, tá? Então 0,8 aqui. Estou falando para ele que 80% daquelas 150 linhas, né, que eu tenho aqui no meu Iris Data, 80% é para treino e os outros 20 para teste. Mais ou menos o que está aqui, né? Ó, 80 para treino e 20 para teste. O retorno dessa função nada mais é do que 4 variáveis, tá? Vai dividir o x, né, para treino e teste e o y também para treino e teste, tá? Então o retorno desse comando aqui é essas variáveis, tá? São 4 variáveis compostas do x e y, e o x para treino e teste e y treino e teste. Depois aqui o que eu faço? Eu estou instanciando, né? Eu estou criando uma instância do meu algoritmo, né? Do algoritmo, nesse caso, de classificação. Então, eu estou criando aqui uma instância dele, né? E é interessante a gente saber, pessoal, que todos os algoritmos que tem aqui no Scikit-Learn, né? Ele tem aqui os seus parâmetros, tá? Tem algoritmos que têm poucos parâmetros, outros bastante, né? Aí é que vale vocês estudarem, né? Um bom cientista de dados, ele vai acabar tendo conhecimento sobre um grande volume, uma grande quantidade de classificadores, vamos dizer assim, tá? De algoritmos para alguma finalidade, né? Lembra que é ou classificação, ou análise de regressão, ou agrupamento, né? Então, acaba aprendendo aí diversos desses algoritmos, tá? E conhecendo também os seus parâmetros, ok? Então, o resultado aqui dessa instanciação eu estou armazenando aqui na minha variável que eu estou chamando de modelo, tá? Então, beleza. Depois de tudo isso feito, né? O fit aqui nada mais é do que treinar, né? Então eu vou treinar. Eu só não sei porque eles não colocaram o training, né? Mas eu não sei o que poderia ser o fit, né? O fit, acho que deve, nesse contexto, deve ser alguma coisa
parecido com treinamento, né? O meu inglês não é bom, tá? Mas pensando assim que tem algumas academias que se chama Smart Fit, né? Smart Fit, alguma coisa assim, então deve estar alguma coisa relacionada a treinamento também, tá? E aí eu passo, né, o meu X de treino e o meu Y de treino, né? Já que vai treinar, então eu passo esse conjunto de dados, que é o correspondente aos 80%. Eu executando aqui, né? Ele me dá essa mensagem aqui de aviso, tá, pessoal? É mais porque o meu Y aqui, ele tá como um data frame, né? Se eu não me engano, ele retorna do tipo aqui, ó, data frame. Deixa eu permitir aqui. E aí é só. E aí tem que converter ele, tá? Depois eu faço isso, olha lá, tem uma funçãozinha chamada Ravel, né, do próprio Pandas, que ele vai converter isso num, numa estrutura, né, de uma dimensão, tá? Aqui ele deve estar considerando, né, embora tá uma dimensão, mas pelo fato de ser um data frame, ele está dando esse warning aqui, né? É só um aviso, mas a gente vai, de certa forma, corrigir isso, tá? E aí depois eu vou fazer a predição, né? Passando o quê? Meu conjunto de teste agora, né? Então estou passando meu conjunto de teste e aí eu avalio, né? Então vou colocar aqui aqui eu faço né? Eu tenho aqui os meus Ys que foram preditos, tá? Então eu posso até colocar aqui, ó, print, né? Y que foi predito. E aí, baseado, né, nas respostas, né, eu verifico se realmente bate, né, o que foi avaliado, né, com o predito. Bom, eu quero mostrar aqui alguma coisa para vocês. Por enquanto, pessoal, pensem apenas, né, vou comentar aqui, só para... e vou rodar novamente. Eu vou dar uma aula só de métricas de avaliação desses algoritmos, tá? Mas a princípio, todo algoritmo, seja ele de qual tarefa, né? Classificação, regressão, agrupamento, ele tem aqui o seu método score, que ele traz uma pontuação, tá? Ele traz aí uma pontuação de quanto do total, né? Quanto que acertou, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu só lembrar quais são os parâmetros do score, né? Eu passo lá o X e o Y, então eu vou passar ó, o X teste e o Y teste. E aí nisso ele vai me dar uma pontuação aqui, né? Vou colocar aqui pontuacão, recebe, né, esse valor e aí eu vou printar essa pontuação, né? Se eu executar aqui, ele me fala o seguinte, né? Que o meu algoritmo ele está tendo 88%, né, de acerto. Caramba, né? Legal. Até então agora acho que a gente começa a aula agora, né? E aí eu vejo o seguinte, 88%, dado assim a minha missão inicial, né? Eu pretendia chegar nessa porcentagem, eu quero de certa forma extrapolar isso, né? Então a gente não pode pensar dentro da ciência de dados que a gente chegou nesse valor, opa, não tem como melhorar, né? Não tem como eu deixar o meu modelo mais, como que eu posso dizer, com uma assertividade maior. Simplesmente eu chego, o meu chefe pediu para eu classificar flores, vim aqui, treinei um modelo, tal, deu 88% de acerto, é isso. Não tem como eu melhorar. Embora ele está dando eu estou até achando um pouco estranho, mas ele está dando até um valor muito alto, né?
no meu compreendimento, tá? Eu não sei não se eu não estou fazendo alguma coisa errada aqui, mas eu tô achando que ele está com uma taxa de acerto muito alta. E aí? Então, não vou questionar, não vou alterar nada. Para mim tá certo 88% de acerto e ok. É aí, isso é que eu tô tendo 88. Imagina se eu tivesse, sei lá, 50% de acerto, né? É aí que entra, a gente pegar o KDD, lembra do KDD? E talvez voltar lá atrás ou voltar alguns passos antes, né? Para a gente ver o que pode ser feito, tá? Para eu melhorar o meu modelo ou utilizar um outro algoritmo de classificação, ou sei lá, eu diminuir ou aumentar o meu tamanho de treino, ou talvez, né, voltar lá no início do processo e talvez melhorar aqui os meus dados, né? Talvez o meu algoritmo ele não esteja trabalhando direito, né, com esse formato de dados, talvez seja necessário aí eu aplicar uma normalização, tá? Então quer dizer, é agora que entra, né, eu trabalhar de forma completa, né? Agora eu parto do pressuposto, talvez, né, de que já conheço um pouco os dados, e aí vamos tentar fazer alguma coisa diferente, né? Então, a continuação da aula, né, começa a partir desse código. Então, pessoal, por exemplo, aqui nessa situação, eu vou forçar algumas situações, tá? Só para a gente pode, talvez o nosso algoritmo estaria melhor, né? Ele ao atingisse uma taxa de acerto maior do que 88%, se eu, de certa forma, normalizasse esses dados, tá? E isso, para alguns algoritmos, aliás, para a grande maioria dos algoritmos do Scikit-learn, né, é necessário eu aplicar aqui um algoritmo de normalização, tá? A gente vai ver um aqui, vou até abrir aqui a documentação. Existe pré-processing. Então eu tenho aqui alguns, né? E talvez aplicar vários desses algoritmos na base, né? No nosso database, talvez seja necessário. Talvez um dos algoritmos para aquela ocasião, né? Para aquele conjunto, se faz necessário, tá? Então eu tenho aqui ó, uma série, né, de algoritmos para normalização, mas eu vou pegar aqui o mais simples dele, pegar os dois mais simples, né? Que um é o Scalar, deixa eu só achar ele aqui, Standard Scalar, né? O que o Standard Scalar faz? Vou até clicar aqui. Ele é um algoritmo que padroniza, né, as features, as colunas, né, tornando os valores, né, com média igual a zero, tá? E o desvio padrão igual a 1. Então, o que ele faz aqui? Né? Ele, de certa forma, ele transforma os nossos dados, né, numa distribuição normal, numa distribuição gaussiana. Distribuição gaussiana. Aonde vai ter, né, essa característica aqui, ó. Então, meus dados vão estar distribuídos. Vou clicar aqui, ó. Acho que esse fica mais bonitinho, né? Eles vão parecer com a normal, aonde o meio, né, é a média, tá? Igual a zero. E nisso, o seu desvio padrão, né, é no máximo em 1. Então ele vai transformar todos os nossos dados. Olhando aqui, então vamos transformar os nossos dados. Eu vou fazer aqui um from
sklearn. Então a gente tem o pacote pré-processing. Vamos importar o standard scalar, tá? Se eu pegar aqui, vou instanciar, vou chamar aqui de scalar, recebe standard scalar. E aí o que nós vamos fazer? Vamos pegar o nosso dado, né? Scalar, nosso dado de x. Lembra o nosso x? Quer ver? Eu vou até printar o x aqui para gente dar uma olhada, né? É o x maiúsculo. Olha lá, eu tenho aqui valores 5.1, 3.5 e assim vai, certo? Eu aplicando a minha padronização, ele vai ficar da seguinte maneira: fit transforme passando o meu x. Nisso eu vou ter um x normalizado. E aí o que eu vou fazer? Eu vou printar esse meu x normalizado só para vocês verem como vai ficar os dados. Então olha lá que interessante, né? Para cada coluna, para cada coluna foi normalizado, né, o meu conjunto de dados. Então percebam que ele está agora, né, dentro de propriedades aonde o que? A média dos dados é igual a zero, tá? Então se eu pedir para mostrar aqui o np.min do meu x normalizado, ele vai dar zero. Não defini. Deixa eu fazer um import aqui, né? From numpy as np. Import. X maiúsculo. Então, ó, perceba o seguinte, né? Então, tá tão próximo de zero, né? Tanto que após 16 casas, né? Depois de 16 casas, depois da vírgula com zeros, vem lá um 2, 4, né? Então, tá bem próximo de zero. Ao contrário do que, né? Se eu fizesse a mesma situação aqui para o meu valor x, esse valor x ele vai dar uma média muito maior, né? Vou comentar para não poluir de informação. Eu acho que eu não fiz o print aqui, né? Print. Vou comentar esse cara aqui de cima. Olha lá. Então tá um valor, né? 3.46 de todos os meus dados. Ok? Então o scalar, né? O standard scalar, ele tem essa característica. Então eu vou até comentar aqui em cima que ele usa uma normalização no qual a média é igual a zero e o STD, né? Vamos colocar aqui desvio padrão é igual a 1, tá? Então o algoritmo transforma todos os dados do meu x para que no final a média seja muito próxima de zero e o desvio padrão seja igual a 1. Tá? Então eu estou normalizando os meus dados. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas para que isso? É necessário
Muitos algoritmos, independente de qual tarefa você for utilizar, é necessário você padronizar os dados, normalizar os dados, tá? Isso pode implicar no desempenho do algoritmo, tá? A gente vai testar aqui para ver, né, se aqui o meu X, né, normalizado, ele de certa forma implica na minha acurácia aqui do meu modelo, tá? Lembrando que o meu X teste aqui é aquele X sem normalizar, tá? Agora, olha lá, o meu X aqui é o X normal, é aquele X do dataset, né, que está sem normalização. Agora, aqui embaixo, ó, eu estou normalizando os dados. Qual algoritmo que eu estou utilizando? O Standard Scalar. E ele tem um método, né, fit transform, que nada mais é do que ele já transformar os dados, né, brutos para dados normalizados, tá? E aí vou de certa forma aqui então agora abrir um outro código e agora eu vou fazer o train test, né? Só que com os dados normalizados. Eu vou copiar essa linha aqui, ó, Ctrl C, tá? Jogar aqui embaixo. Deixa eu só rodar para sumir aquela. E agora, ó, eu vou colocar aqui o meu X normalizado. Vou rodar o meu código. Ok. O meu modelo aqui, né, ele já foi. Vou instanciar mais uma vez, mas não é necessário instanciá-lo, tá? Porque ele já foi criado aqui, ó. Mas eu vou colocar só por desencargo. E aí aqui embaixo eu vou fazer o seguinte: modelo ponto fit, né? Vou treinar agora com os dados normalizados, x underline train e y underline train. Vou rodar. Ele aparece o mesmo probleminha aqui. Bom, esse problema corrige da seguinte forma, colocando um comando do Pandas, que acho que é Veloz, e aí a partir dos dados ele vai converter isso, esse Ravel aqui, ele vai converter para um array do NumPy. Então vai deixar de ser data frame para virar um array do NumPy, ok? E aí, olha lá, ele para de dar o erro. Beleza, meu modelo foi treinado. Agora vamos fazer o seguinte, né? Vamos avaliar o meu modelo. Então ele tem lá o seu método score, tá? Vou passar agora o meu x teste, lembrando que o x teste também está normalizado e o meu y teste. Eu vou colocar um print aqui direto, né? E vamos ver o que acontece. Pode ser que melhore, pode ser que piore, né? A gente tem que ir testando, né? Opa! Olha só. Conseguiu aqui, né? Acertou tudo, né? Ele teve aqui 100% de aproveitamento. Eu tô achando que tem alguma coisa errada aqui, né? Tá, esse modelo tá muito. Nem na UCI que tem o repositório, nenhum dado, nenhum algoritmo alcançou 100%, né? Olha lá, de acurácia, não tem nenhum que chegou a isso, né? Então, por isso que eu estou falando, tem alguma coisa errada aqui, né? Bom, deixa eu forçar alguma coisa a estar errado, então. Vamos supor que agora, de todo o meu conjunto de teste, eu vou ter só 10% de treino.
Vamos ver, né? Eu quero piorar esse meu algoritmo. E aí, agora caiu um pouco, né? Vamos diminuir mais ainda. Não, vamos deixar do jeito que está, 10%. Vamos mudar aqui a quantidade de vizinhos, né? Eu vou colocar uma quantidade menor, tá? Apenas 3 vizinhos próximos. Ah, eu não cliquei aqui, né? Pera aí. Clicar aqui, clicando aqui. E agora vamos ver o desempenho do meu modelo. Continuou o mesmo. Então quer dizer, a princípio, tanto 3 quanto 5 é a mesma coisa. Vamos aumentar, sei lá, 19. Né? 19 vizinhos próximos. Foi. Ele fala que... Ah, tá. É 19 vizinhos, mas a amostra de treino é menor do que 19, né? Então vamos aumentar aqui um pouco mais, para 20, né? Com certeza vai ter 19. E aí, rodei. Beleza. Ele caiu mais um pouco, né? Mas eu, mesmo caindo, eu tô achando ele muito... Tá muito bom, né? Comparando com o pessoal aqui, ó. Bom, embora o pior está em 89, né? Que é um algoritmo chamado Redon Forest, tá? E quem ganha aqui é as redes neurais com 97% de acerto. Mas eu usando KNN, eu conseguia chegar a 1, né? Então, bom, enfim, deve ter alguma coisa errada, mas ok. Bom, então a gente já começa a perceber algumas situações aqui, né, pessoal, que, né, então treinar com 19 vizinhos, né, já não precisa disso, né, você viu que até caiu o desempenho, né, então alguma coisa, sei lá, voltada, por exemplo, a 3, olha, até melhora. Né? Então não é necessário calcular 19 vizinhos, né? Porque de certa forma vai um processamento aí, tá? Então posso aí colocar, no caso, apenas 3. E aí uma taxa de treinamento, nossa, bem baixa, né? Ele está dando conta. Então rodando aqui novamente, com os dados normalizados, nossa, agora caiu. 71. Né, de todo o meu conjunto. Mas com 20 ele fica, vamos colocar aqui 30, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês, né? Atingir aí um bom score, aqui no meu caso tá bom, né? Mas, como eu disse, eu posso estar fazendo alguma coisa aqui que tá deixando alguma coisa errada, né? Mas enfim. Então eu posso, de certa forma, ir tratando os dados, né? Então eu fiz aqui um pré-processamento utilizando esse algoritmo, tá? Para trabalhar, né? Trabalhar com os dados normalizados. Eu vou utilizar um outro aqui agora, tá? Só para a gente, vou comentar esse cara aqui. Existe um outro algoritmo, eu só vou copiar aqui o import, que é o min-max. E o min-max é min-max, é min, né, mix. Olha lá, min-max scaler. E ele, né, o que ele faz, o min-max? Ele converte todos os dados, agora a característica dele é o seguinte, ele também normaliza, né, mas ele coloca os dados entre uma faixa de mínimo e máximo. Tá? Então ele calcula para cada dado uma faixa de mínimo e máximo. Se eu
eu vou colocar aqui para vocês, ó, o padrão dele, o min é igual a 0 e o max é igual a 1, tá? Eu posso alterar isso? Pode. Ele tem um atributo lá, vou colocar aqui, ó, scalar, ou normalizador, né? Vou colocar mais uma normalizador, vamos chamar assim, né? Então, normalizador. E aí, ó, min, max. E ele tem aqui um atributo, deixa eu só lembrar qual é agora. Feature range, é exatamente esse, que eu passo aqui, ó. O valor mínimo, vamos supor que eu quero de 0 até 100. Ele vai dar um jeito de fazer. Não é nem. É uma tupla. Ele vai dar um jeito de normalizar os meus dados para ficar entre 0 e 100, tá? E o padrão dele, se eu não colocar esse cara aqui, ele vai de 0 a 1, tá bom? Só para a gente ver, normalizador, ele vai transformar, e eu vou dar um print no X normalizado, só para vocês verem, né? Então vou rodar aqui o meu código. Olha lá, ó. Ele deu um jeito, né? Lembra que antes o valor da pétala estava 5.1, né? Se eu olhar aqui o meu Iris dataset, ó, olha lá, 5.1. Ele normalizou, né, para um valor que fica entre 0 e 1, tá? Depois 3 e 5 dá esse valor e assim sucessivamente, tá? Então perceba que agora, né, os meus dados, eles seguem uma distribuição, só que eu acredito que fica diferente da normal, tá? A normal é utilizando o algoritmo do Standard Scalar, né? Que a média é 0 e a variabilidade dos meus dados fica, né, igual a 1. O meu desvio padrão é igual a 1. Agora o min-max, ele só determina aí um range, né, para transformar os dados. E vamos ver como é que fica então, dessa forma. Então eu vou tirar aqui, ó, esse cara, executar novamente. Beleza? E vamos treinar agora utilizando esse normalizador aqui, né? Então vou treinar os dados com esse cara, rodar aqui novamente. Beleza? E vamos ver como é que vai ficar o score agora do meu modelo, né? Aumentou um pouquinho. Deixa eu só ver, né? Deixa eu só, de certa forma, vou descomentar aqui. Vou descomentar aqui e comentar o de baixo. Vou comentar esse aqui também. Só para a gente fazer uma comparação, né, de como fica o modelo configurado dessa forma. Ele tem um score de 0,95. Utilizando o outro, vou comentar aqui e comentar aqui. Rodando agora, rodo todos os outros novamente. E ele ficou aí um centésimo, né, com desempenho abaixo. Então, uma das maneiras, tá, pessoal? Uma das maneiras aí da gente fazer um pré-processamento é aplicando, né, essa transformação dos dados. Lembra lá no KDD? No KDD, né, a gente está transformando os dados. Vou pegar aqui essa imagem. Não sei se vai dar para olhar ela. Aqui, ó, a gente está transformando os dados, né? Fazendo um pré-processamento no intuito de transformar os dados. Então a gente está normalizando, né? E vocês viram que a biblioteca do Scikit, ele tem aí um conjunto enorme de algoritmos, né, para normalizar dados, tá? É claro, você vai aplicar de acordo com que tem
um resultado satisfatório. No meu tá muito bom aqui, né? Tá tão bom que eu tô achando estranho, mas ok. Beleza, pessoal? Eu vou fazer um teste aqui. O train test split, ele tem um parâmetro chamado shuffle, né? O que é esse shuffle, pessoal? Ele, de certa forma, é o seguinte. Vou rodar ele aqui novamente. Ah, tá faltando a vírgula aqui, né? Vou rodar ele aqui novamente. Executar esse cara. Executo esse. Olha como caiu o desempenho do meu modelo. Era o que eu queria, né? Ele só acertou 4, tá? Ele só acertou 4. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, o que você fez aqui, né? Esse shuffle. O que é o shuffle, pessoal? O shuffle aqui, ele dá uma aleatoriedade para os dados, tá? Quando eu coloco true, eu falo assim, ó, aplica essa aleatoriedade, tá? Quando eu omito, ele está em true, né? O valor padrão aqui do shuffle é true. Então, só para vocês verem aqui, ó, como que fica os dados, né? Então, se eu fazer um print no x train, pegar só ele, tá? Aliás, os dois, x train e y train. Ele vai exibir aqui. Tá normalizado, né? Eu vou desnormalizar, vamos se dizer assim, né? Eu queria que aplicasse esse cara aqui e agora eu aplico esse cara aqui. Só que agora vou não normalizá-lo, né? Só para ficar fácil de entender, né? Olha o que acontece. Quando o shuffle tá falso, perceba o seguinte, ele tá aqui, ó, pegando um conjunto sequencial, tá? Ele pegou as primeiras, acho que os 30% aqui, é as primeiras 44 linhas, tá? E ele pegou na sequência, né? Ele veio aqui, ó, pegou na sequência do dataset as primeiras 44 linhas que deve corresponder aos 30% de treino e colocou ali, tá? Então o shuffle, ele não dá essa aleatoriedade. E aí, por que caiu o desempenho do meu modelo quando eu tirei essa aleatoriedade? Olhando aqui para essa imagem, essa aqui, lembra do meu dataset, do meu conjunto aqui do dataset? Ele repartiu na sequência, né? Os 30% de treino e os 20% de teste. Por que ele foi ruim? Se a gente olhar o nosso íris dataset, olha só. O que aconteceu? Ele treinou, né, com as 44 linhas aqui, né? 44 linhas. Ele treinou o quê? Ele treinou só para íris setosa. Ele ficou bom em reconhecer íris setosa. Mas e quando aparece íris versicolor? Ele não treinou para as características do íris versicolor, concorda? E muito menos treinou aqui para o íris virgínica. Tá? Então, quer dizer, quando eu coloquei o shuffle lá o shuffle igual a false, ele seguiu a sequência, né? E aí a sequência, o nosso dataset aqui, ó, ele não está organizado de forma aleatória. Ele está organizado aonde? As 50 primeiras linhas são dados da íris setosa, as outras 50, né, até a centésima linha ali, né, dos 50 até o 100 é íris versicolor e o restante é íris virgínica. Então, o nosso dado, o nosso conjunto aqui, o nosso dataset do íris, ele está organizado.
Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui, né? Por isso que é bom saber, tá? Como está o dataset. Agora, vou fechar aqui, né? Quando eu aplico, deixa eu subir. Quando eu aplico agora o shuffle igual a true, ou também se eu omitir, tá? Perceba que ó, os índices estão corretos, né? Tá na sequência. Agora, ó, aplicando o shuffle igual a true, ele de certa forma lá, ó, ele pegou o 115, depois ele pegou o 2, o 45 e assim sucessivamente, tá? Então, de certa forma, não sei qual é o algoritmo, né, que ele tá de aleatoriedade que ele tá rodando aqui. Ó, 115, 245. Se eu rodar novamente, é 48, 19, 114. Então, quer dizer, ele tá pegando aí de forma aleatória. E o que pode acontecer? A gente não sabe como é essa aleatoriedade dele. E aí o que pode acontecer? Ele pode, né, nessa aleatoriedade dele, ele pode estar treinando mais um conjunto do que o outro. Tá? Então pode acontecer isso, pessoal. Ele pode estar treinando aí, né, sei lá, um tipo, né, uma íris mais do que a outra. Pode estar acontecendo, não sei se tá, ok? Mas pode estar acontecendo isso. E aí? No nosso caso aqui, o modelo está tão bom, né? Ele está tão bom que, de certa forma, né, tá do jeito que tá perfeito. Né? Eu só precisava achar uma flor íris de verdade, tirar ali as medições, passar para o meu modelo e ver se ele, né, embora eu não sei qual íris vai ser, né, mas ele tá tão bom que o que ele falar eu vou acreditar. Mas existe uma outra maneira, tá, da gente fazer essa parte de treino e teste. Por quê? Pode ser que um conjunto de dados importante esteja numa situação ali que essa aleatoriedade ele não esteja pegando, né? Não esteja treinando com isso. Tá? Ah, mas professor, é só você aumentar aqui, né? De certa forma sim, tá? Mas primeiro que o nosso do conjunto aqui do nosso conjunto de dados, ele é muito pequeno, ele só tem 150 registros, né? Outros datasets têm, né, muito mais do que isso. Então não tem como a gente ter esse controle, né? E é aí que entra uma outra maneira de se treinar, né, modelos ou identificar pedaços de treino e teste que fazem sentido para o nosso modelo. E é aí que entra, né, o que a gente chama de validação cruzada, tá? E aí o que é o validação cruzada? Validação cruzada é o seguinte, no inglês isso se chama K, não tem o KNN, né? K nearest neighbor, né? Que o K é um valor. Aqui é K-fold e o K é um valor também, inteiro, tá? Então ali, ó, K-fold de validação cruzada, né? 5 folds para validação cruzada. E o que seria 5? 5 grupos, tá? De treino e teste. Então imagina o seguinte, ó, eu tenho o meu dataset lá e eu não vou fazer uma divisão. Eu não vou chegar e falar assim, ó, esse conjunto final vai ser o teste e o restante treino. Não. O validação cruzada, ele vai repartir um conjunto para treinamento e um conjunto para teste. Na próxima iteração, ele muda, tá? Ele muda. Então, o que foi teste nessa iteração, agora vai ser treino. E aí, esse outro bloco aqui, ó, é que vai ser o teste. E isso ele vai iterando, né, até chegar ao final, tá? Então, olha lá, ó, na primeira iteração, ele separou aqui um quinto, né, o último pedaço aqui para teste e os 4 iniciais para treino.
Na próxima iteração, ele troca. Esse cara que foi teste, agora ele vai ser treino, e, né, e assim sucessivamente ele vai trocando. E o mais legal é, ele avalia. O Scikit-learn tem um métodozinho, né, um, um comando que ele vai treinando e avaliando e ele te fala qual é, né, o conjunto de treino e teste que é melhor para aquele modelo. Tá? Então é muito legal. Voltando aqui no Scikit, né? Vou, de certa forma, rodar aqui agora sem esse cara. Então vamos fazer agora com validação cruzada, ok? E aí, validação cruzada, eu faço o seguinte: eu tenho que fazer a importação, né? Agora lembrar o comando de cabeça é que é difícil. sklearn ponto alguma coisa cross. Vou ter que consultar aqui mesmo. Vamos cross validation. Gostaria de fazer só de cabeça, mas acho que não vou lembrar. Ele tem aqui, ó, model select. Ele já tem um conjunto de dados que já treina para você. Aqui ó, os vários algoritmos. O duro que não era isso que eu queria. KF split. Ah, tá aqui, ó. Cross-val. Ele tem o cross-val score, que ele já dá a pontuação de cada conjunto de treinamento e teste. Vou usar esse cara aqui, ó. Então, olha lá, ele está no Model Selection. Voltando aqui, ó, então é no Model Selection. Eu vou importar o Cross Val Score. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Vou, ao invés de usar o train test, eu vou fazer o cross val score passando quem? O meu modelo. Só não lembro agora quais são o X e o Y. Então vamos lá. O meu X, vou passar aqui o normalizado, só para ver se implica em alguma coisa. O meu Y, teste. E aí vou pedir para ele printar a saída, né, da pontuação a cada iteração aqui da minha validação cruzada. Rodando aqui, encontrado variável que consiste o número de samples. Não é X normalizado, né? É X train. E Y não é teste, né? É train. Aliás, não é nenhum dos dois, né? É o meu dataset inteiro. Boa. Então, olha lá. Ó. Ele tá dando erro aqui para mim. Só que tá faltando coisa, né? Eu não falei quantas iterações. Então, peraí. Tem alguma coisa errada. Aqui tem, eu vou colocar o values para parar esse erro, né? Rival. E ele tem um parâmetro aqui, deixa eu até olhar que se chama CV, né? Que é a quantidade,
Quer ver, ó, CV, olha lá, é um inteiro que é a quantidade de folds, né, que ele vai fazer. Então aqui, CV 150, então vamos lá, ele vai a princípio treinar, vai fazer quantas iterações? Vamos fazer 5 iterações, né? Então ele vai dividir aí meu dataset, né, de teste em 30, rodando aqui, olha lá, ó. O que ele fez? Eu usei o mesmo valor, né, de folds igual a 5, exatamente como está aqui, ó. Então ele separou os últimos 30, né, para teste e o restante para treinamento. Depois a mesma coisa, né? Ele mudou o bloco aqui, né? E assim sucessivamente. Então eu fiz com esse mesmo valor de folds, né? O K dele tá igual a 5 aqui, ó, e eu coloquei o meu K aqui também igual a 5. Esse CV é cross validation, né? Então eu estou informando aqui meu valor de K. E aí ele fez o seguinte, ó. Aqui ele testou, deu 96. No segundo, né, ele mudou, não adiantou, né, em relação ao primeiro, foi a mesma coisa. Aqui, né, caiu. Aqui foi igual aos outros dois primeiros. E o último, né, ele de certa forma aqui deu 100% de acerto. Tá? Então, o cross, né, o cross validation, ele tem essa estratégia para treino, né? De certa forma, em algumas situações é melhor do que essa estratégia aqui. Se eu não me engano, essa estratégia se chama holdout, tá? Onde você divide em treino e teste, dá uma porcentagem para cada um e ok, né? Mas para nossa situação, né, essa abordagem aqui não é muito boa, tá? Então, esse holdout com o shuffle igual a true, a gente tem um desempenho melhor. Mas, com validação cruzada, a gente encontrou, né, um conjunto de treino e teste que é muito melhor do que os demais. Que ele tem aqui, ó, 100%. Eu dou risada porque tem alguma coisa errada aqui, né? E só pode estar errado, né? Mas que de certa forma, então, aplicando aqui ao nosso modelo, ele atinge esse valor, né? Tá? Então percebam que agora vai aparecendo pequenos conceitos, né, pessoal, utilizados aí dentro da ciência de dados e que a gente pode ir explorando, né, o nosso algoritmo, tá? Professor, mas você está só trabalhando com o KNN, não tem outros? Tem outros, né? Vamos pegar aqui algum outro e aplicar, né? Tem um, tem um que eu gostaria, né, que é o SVM, é o Support Vector Machine, né? Aqui, ó, que é um algoritmo muito bom, tá? Dependendo aí a característica do seu dataset, né, do seu conjunto de dados, o Support Vector Machine, ele em grandes situações assim, ele é muito bom, tá? Então deixa eu vou pegar ele aqui para ver até como utilizá-lo, né? Aqui esses tem, para você ver, né? Tem classes dele, né? Vou pegar aqui esse SVC. Então vamos utilizar ele. Vou voltar aqui para o meu scikit. Então vou utilizar outro algoritmo, né? From sklearn. Não lembro, eu acabei de ver aqui, mas não. Sklearn SVM. Sklearn SVM. E aí fazer o import do SVM. Tá lá. Então fiz o import. Opa. E agora eu vou
esse meu modelo, né, variável modelo, vai receber o SVM, esse meu algoritmo, tá? Só lembrando que ele tem, ó, pode ver, uma série de parâmetros, né, de configuração, tá, pessoal? E aí, é claro, né, tem que conhecer a fundo o algoritmo para ver o que quer dizer cada parâmetro aqui, tá? Esse parâmetro C, o kernel, né, deve ser algum outro subalgoritmo aqui, deve ter algumas variações do SVC, né, mas eu não escolhi SVC, escolhi SVM. Agora que eu vi ali. Ah, mas é SVC mesmo. Só não sei o que deve ser o C, mas tá. É alguma variação aí. Então é SVC e aqui então SVC. E aí voltando então lá, né? Então ele tem aqui os seus parâmetros, né, de configuração, e é claro que mudando aqui os parâmetros, pode ser que a gente tenha uma precisão melhor ou pior, né? E aí nada mais é do que ir testando, tá? Então vou rodar ele aqui e vou fazer o validação cruzada, só para ver se tem algum caso, né, que o nosso modelo, vou colocar aqui o C igual a 0,2, estou chutando, tá, pessoal? Não é que eu conheço não, tá? O valor do kernel aqui eu vou mudar, se eu não me engano, acho que tem linear. Que eu vi ali, o valor de kernel, olha lá, tem linear, poly, RBF, sigmoide. Isso aqui deve ser função de ativação, né, das redes neurais. Bom, não sei. E aí, coloquei aqui um algoritmo diferente. Vou rodar ele aqui. Então, estou passando meu modelo, o X, o Y. Vou aplicar aqui, ao invés de 5, 10. Né? Então, vai separar o bloco em 10. Vamos ver o que acontece. Né? Então, com SVM, olha, não tem nenhuma situação. Na maioria, né, ele foi muito bem em todos os casos aqui. Né? Eu estou tentando piorar o meu algoritmo, mas ele tá bom. Né? Vou alterar aqui para 1. Tá? Vamos ver como é que fica agora. Agora mudou um pouco. Ó, teve um que atingiu só 80%. Bom, enfim, né? E aí, essa parte de ciência de dados, então, pessoal, nada mais é, né, do que agora ficar criando, né, situações aonde o meu algoritmo melhora ou piora, tá? E entender essas situações. Então, a biblioteca do Scikit-learn, né, ajuda não só nessas situações, né, mas você viu que também tem algoritmos ali, é um subpacote só para pré-processamento, pacotes aí para algoritmos de classificação, tá? Então, a ideia, né, é você ir trabalhando os dados para ele ficar, né, cada vez melhor, ok? No meu caso aqui, eu estou trabalhando para ele ficar pior, né? Mas ele ficou pior só numa situação, né? Quando eu coloquei lá o shuffle, né, igual a false, e coloquei um conjunto bem baixo de treinamento, né? Ele só treinou a primeira flor. Quando ele encontrou as outras, ele não sabia o que fazer, né? Então por isso que ele foi tão ruim. Mas eu só alterando aqui para o shuffle, né, ou alterando o valor ou omitindo, né, que é a mesma coisa, o algoritmo ele fica muito bom, né? Bom, para hoje, pessoal, é isso, tá?
Então aqui eu tentei mostrar para vocês um pouco aí da biblioteca, qual é a ideia por dentro do projeto de ciência de dados, né? Que é sempre explorar os dados com algoritmos, com técnicas distintas, né? Para você chegar num bom modelo, ok? Lembrando que esse modelo ele é matemático, né, pessoal? Então eu preciso de dados numéricos para isso, tá? Alguém tem alguma pergunta? Queria falar alguma coisa? Está trabalhando aí com algum outro conjunto de dados? Como é que estão os estudos? Eu vou parar aqui o vídeo, né? Se caso alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar.